porque a gente nasce e morre aprendendo. Ninguém passa por essa vida sem desenvolver aprendizagem. E a gente não está falando só dos bancos acadêmicos, da escola, né, da faculdade, enfim. Em todo momento da nossa vida, nós estamos nos apropriando de conhecimentos. Isso é inato da nossa natureza humana. E a linguagem, ela é natural. Totalmente natural. Você vai pegar uma criança e vai inserir em qualquer comunidade, de qualquer idioma, e ela vai se apropriar da linguagem, a não ser que ela tenha algum outro tipo de problema, né, atípico. Mas tirando isso, é totalmente natural a fala. Mas escrever e ler, não. Por isso que a gente precisa treinar bastante. E por isso que tem uma idade certa para a gente começar a aprender. Porque existem várias podas neuronais no nosso processo de cognição, tá? Podas neuronais, elas estão relacionadas com o processo da gente formalizar e amadurecer o nosso processo de aquisição de conhecimento. Porque quando a gente nasce, nosso cérebro está maluco, né? Querendo aprender tudo, porque a gente precisa se apropriar de muitas coisas. Aí a criança começa a gatinhar. Você pode ver que a criança que vai para o chão, ela é uma criança super curiosa, ela quer pegar tudo. Daqui a pouco ela está andando, daqui a pouco ela está correndo. E essas experiências que ela vai passando formam uma bagagem cognitiva. E aí, lá pelos 3 anos, a gente tem uma poda bem importante. E aos 5 para 6 anos, normalmente 6 anos, depende do processo individual de cada pessoa, porque a gente costuma dizer que a idade biológica, ela pode ser uma, mas a cronológica pode ser outra. Né? Digamos, a criança pode ter 7 anos, mas com o processo biológico de amadurecimento de uma criança 5. E tá tudo bem. Normal. Tá tudo bem. Né? Digamos que isso não é um motivo da gente essa criança tem uma síndrome, eu acredito que tudo tem um tempo na vida, né? E nem sempre todas as crianças vão estar preparadas com 6 anos para ler e escrever, ponto. Por isso eu não sou a favor de adiantar o processo cognitivo e começar a forçar essa aprendizagem com 4, com 5. Deixa a criança brincar, porque o lúdico constrói bases para a cognição mais avançada, para aprendizagem mais específica dentro do processo, porque é uma construção um pouco mais elaborada. Né? Que nem eu costumo dizer também que muitas crianças não pegam gosto pela matemática, porque a gente já inicia muito antes da fase abstrata, que nós temos um momento que o nosso cérebro se torna apto a aprender abstraindo. Vou falar aqui com um contador que com certeza ama matemática, deve ter tido bons professores ou já tem uma múltipla inteligência aí focada no processo lógico-matemático. Sim, lógica certo? Eu gosto bastante. Perfeito. E isso com certeza foi uma coisa que você sempre gostou, e aí você teve professores que trouxeram isso mais forte ainda no teu processo de estimulação. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem essa dificuldade com a questão lógica matemática, ela está muito relacionada à abstração da matemática, porque a matemática é incrível. A matemática é a coisa mais fantástica que existe no planeta, absolutamente tudo existe matemática. A gente não faz uma mesa sem matemática, a gente não faz uma água sem matemática. As fórmulas envolvem números. Incrível, tudo. Misturar uma tinta para ter uma cor, né? Construir um material de plástico que precisa ter um molde, você precisa de matemática, você tem que calcular tudo, os polímeros, enfim, gente, a matemática é fantástica. Eu aprendi matemática no magistério, olha que pecado, né? Sofri o meu processo educacional inteiro, porque a matemática era uma coisa muito difícil para mim. E em virtude de tudo isso que eu fui para o magistério, porque eu achava assim que, cara, eu queria ajudar mais pessoas a aprender, porque eu achava que era um absurdo ser tão sofrido daquele jeito, né? Podia ser tão difícil. E na minha época a gente apanhava por causa da matemática, gente, era triste, mamãe tomava tabuada. Ou decorar tabuada, puxando cabelo, como diz na época que a gente tinha piolho, né? Hoje em dia não existe mais piolho. Mas na época que eu era criança, né, tipo há uns 30 anos atrás, mais tempo. Pouquinho só. Mais tempo, uns 35 anos atrás, era totalmente diferente,
né? A família, a sociedade, a educação, enfim, tudo era muito diferente. Então, a minha mãe tomava tabuada, meu filho, se não puxava cabelo e acabou. Errava, dava tapa na orelha. E mamãe só estudou até o 4º ano e ela sabia toda a tabuada. Então, nossa, é incrível isso. Então, você quebrou um tabu aí da maioria da população que acha que quem cursa letras é porque tem time, né? Lado A e lado B. Lado exatas e lado humanas. Quem cursa letras é porque não gosta de matemática, quem vai pra matemática é porque não gosta de letras. Você tem sabe essa que rivalidade. eu tenho um sentimento de frustração com relação a isso, porque como eu fiz magistério, no magistério a gente não estuda profundamente matemática como na educação, no ensino geral que eles falam, né? Ensino médio. Uhum. Né? Então, eu não tive, assim, base de matemática mais avançada, de física, de química. Eu fui aprender no cursinho, para poder prestar vestibular. Né? Então, o meu processo cognitivo já era outro. Sim. Então, né, e eu queria aprender. Aí mais um diferencial. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue se apropriar dela. Né? E a gente vai fazer o esforço necessário para alcançar aquele objetivo.